Agora a gente muda de assunto para falar sobre política internacional, porque a ditadura da Venezuela criticou o veto do Brasil à entrada do país no BRICS. Num comunicado por meio das redes sociais, a chancelaria venezuelana classificou a decisão do governo brasileiro como um gesto hostil e uma agressão contra o território comandado por Nicolás Maduro. Num trecho do texto, o Ministério das Relações Exteriores informa que, abre aspas, o povo venezuelano sente indignação e vergonha por essa agressão inexplicável e imoral do Itamaraty, que manteve o pior das políticas de Jair Bolsonaro contra a Revolução Bolivariana fundada pelo comandante Hugo Chávez. Fecha aspas. Ana, a gente exibe aí na tela um trecho dessa nota, desse comunicado aí da Venezuela, indignado com a recusa, com o veto do Brasil. Lembrando, então, que o país, a Venezuela, ficou fora da lista dos 13 países que se tornaram, então, parceiro dos BRICS. Esses países não têm poder de voto, mas são parceiros, apesar aí da simpatia do presidente russo, Vladimir Putin, que, de alguma forma, apoiava a entrada, a inclusão da Venezuela nessa lista. Paula, a Venezuela está reclamando do quê? O Brasil reconheceu a eleição fraudulenta? Não foi isso que aconteceu? O Brasil disse que está tudo bem, não tem nada mais para ver aqui, acreditamos nas atas, né? Vida que segue na Venezuela. O problema é que nos BRICS, a mensagem que você passa também para o mundo é exatamente, já é bem mais diferente, já é bem diferente. Uma coisa é você dar as mãos ali para o seu amiguinho ditador, sentadinho no seu sofá, no seu país ou no país do seu amigo. Outra coisa é você expor essa relação e começar a influenciar outros países a aceitarem um ditador que hoje está na lista de procurados pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos. Uma lista bastante com nomes, né, muito curiosos, né, de criminosos, mafiosos, e o ditador Nicolás Maduro ele está nessa lista. Então, será que é isso que o Brasil quer de fato passar, não apenas para o bloco dos BRICS, mas para o cenário internacional? Não, nós não apenas vamos fechar os olhos para as eleições fraudulentas da Venezuela, como nós vamos empurrar esse ditador que veio de eleições fraudulentas para dentro do BRICS. Como a gente vem sempre mostrando aqui, Paula, esse quebra-cabeça no tabuleiro geopolítico que está sendo montado com o nome do Brasil está tomando caminhos perigosos, né? Irã, Venezuela, aquela lista toda que nós mostramos ontem aqui, e agora com as eleições de 5 de novembro aqui nos Estados Unidos, o Brasil, dependendo do vencedor, ele pode sofrer sanções. Pois é, mas a relação entre Maduro e Lula nem sempre foi assim, né, Augusto? A gente relembra aqui, para quem nos acompanha, vale a pena rever de novo? Chávez e Maduro. Nos 8 anos em que fui presidente do Brasil, tive a oportunidade de conviver com Nicolás Maduro, que era ministro das Relações Exteriores da Venezuela. Maduro se destacou brilhantemente na luta para projetar a Venezuela no mundo e na construção de uma América Latina mais democrática e solidária. Demos passos conjuntos nessa direção e estou seguro que Maduro, como presidente, será capaz de realizar esta meta de Chávez. A decisão de escolher um novo presidente caberá exclusivamente ao povo venezuelano. Não quero interferir em um assunto interno da Venezuela, mas não posso deixar de dar meu testemunho em nome do futuro deste país tão querido do povo brasileiro. Aí, vale lembrar que o Lula também vetou a Nicarágua também na lista de países do BRICS. Que fofo, não é porque ele levou um pontapé no traseiro aí dos dois amigos. É isso que aconteceu. O Lula ele executa, né? O Celso Amorim é o criador verdadeiro, ali junto com o Marco Aurélio Garcia, né? Sim. Eles criaram a política externa da canalice. Sempre a opção é a errada. Eles apoiaram, desde 2002, o Brasil, 2003, quando o Lula assumiu o primeiro mandato, quando começou o primeiro mandato, o Brasil age como um parceiro ali, comparsa
da Venezuela. Apoiou desse jeito, com essas palavras, apoiou o Chávez, apoiou o Maduro, que agora é visitado pelo Chávez em forma de passarinho. Todos fizeram discurso lá, fizeram aqui. Quando o Chávez veio para a posse do Lula, foi tratado como um amigo, um estadista e tal. Como todo ditador é canalha, ele está se agindo assim com canalhas vizinhos. É isso que ele está fazendo. Eu quero ver como é que o Brasil agora como é que o governo brasileiro vai entender o seguinte: faz uma reunião e diz, olha, agimos bem, foi legal a gente ficar esperando pelas, as atas prometidas pelo Maduro. Será que esse cara não estava mentindo? Para a gente, não. O Brasil tem a reação do covarde vocacional. Silêncio. Não comenta. Isso aí por quê? Porque não tem o que falar. O Brasil se meteu numa arapuca, né? Ficou, não cobrou nada, não disse que o vitorioso era realmente vitorioso era o candidato de oposição, não disse nada. Não fala nada dos militantes, mais de 1.000 presos, não fala nada dos mortos e tal, e nem assim foi perdoado pelo canalha amigo. Que bom, né? Que bom. Deixa eu passar para o Alexandre. O que acontece a partir de agora, Alexandre, com esse veto, ainda que informal, né, do Brasil para vetar a entrada da Venezuela no BRICS, pelo menos por enquanto? Olha só que divertido que foi, né? Lembrando do Garrincha. O Brasil avisou a Rússia que não queria saber de Venezuela, né? O Putin fez um agrado para compensar o Maduro, né? Dizendo que o Maduro é o presidente eleito, que a eleição foi ótima, que eles são bons amigos e tal, né? Só que ninguém avisou o Maduro, e o Maduro foi para lá e chegou lá como penetra, porque não estava na lista dos países que seriam... não eram integrantes exatamente, mas iam acompanhar o BRICS. Não estava nessa lista. Ficou furioso, né? Porque avisaram os russos e não avisaram o Maduro. Ficou furioso com o Lula, acha que o Lula está traindo, né? O Lula é parecido com o Bolsonaro, né? O procurador-geral da Venezuela já tinha feito uma série de ofensas, né? Esse não é o mesmo Lula que estava preso, etc. Né? Não é o mesmo Lula que tentou vender Maduro para aquele grupo do Mercosul que estava em Brasília. Está exigindo as atas. Né? As atas são os comprovantes. É uma eleição transparente, clara, todo mundo ficou sabendo do resultado, 60-30. Tanto que o Edmundo e a Maria Corina foram homenageados agora no Parlamento Europeu, como vencedores da eleição, vencedores da democracia, etc. Mas aí, o que acontece aqui dentro do Brasil é diferente. O PT reconheceu imediatamente a vitória de Maduro e depois ainda reafirma essa vitória de Maduro e a lisura da eleição naquele documento do Foro de São Paulo, que, aliás, não existe, né? É uma coisa incrível. E Lula, como é que fica? Qual é a política externa de Lula, afinal? Aí ele está lá, ele não vetou o Irã já faz parte do BRICS. E o Irã é inimigo de Israel, é inimigo dos Estados Unidos. O Lula está agindo como inimigo de Israel, aliado do Hamas e do Hezbollah, né? Que obedecem ao Irã para extinguir Israel do mapa. E tropas brasileiras, contingente brasileiro, do Comando Militar da Amazônia, estava lá nos Estados Unidos fazendo exercício conjunto, saindo aprovadíssimo que pode lutar ombro a ombro em qualquer missão real do mundo, junto com o aliado Estados Unidos, como diz o TIAR, o Tratado do Rio de Janeiro, de defesa conjunta do continente. Então, o Brasil está com crise de identidade, o que é isso? O que estamos vivendo? E mais, né? Eu mostro, inclusive, no artigo que está na Oeste desta semana, né, que a política externa tem que refletir a nação. A nação é o povo brasileiro. É a vontade do país. É a vontade da origem do poder.
Tem que refletir os desejos da nação. Será que a nação brasileira está do lado do Irã, da China, do Putin? Né? E, aliás, o nosso chanceler, que estava lá, Mauro Vieira, fez um discurso e ninguém exigiu que a Rússia se retirasse da Ucrânia, ninguém exigiu que a China parasse de ameaçar Taiwan, se retirasse do Tibete, né, que o Irã parasse de dizer que vai extinguir Israel do mapa. Né? Não, nós deixamos acontecer isso. De que lado estamos, afinal? Nós estamos no Ocidente ou estamos entre os inimigos do Ocidente? Temos que decidir. E ouvir a nação, né? A política externa tem que ouvir a nação. Tá, então, Alexandre, seu artigo desta semana na Revista Oeste, edição 240, Covades, para onde vais? O Brasil está majoritariamente ao lado do Ocidente e dos valores judaico-cristãos, mas sua política externa atual contraria essa expressão nacional. Artigo de Alexandre Garcia, na nossa edição digital da Revista Oeste.